nosso pastor acaba de fazer um pedido aos nossos jovens, se puderem se dirigir aqui, por favor, ao salão aqui anexo, para assistirem o culto, para dar lugar aos nossos idosos e visitantes que estarão chegando ao templo. Eu quero nesse momento conhecer os nossos visitantes. Quem nos visita nessa noite? Estamos alegres com a presença da nossa irmã Wanda. Com certeza, com muito esforço está aqui, mas para nós é uma alegria ter a irmã aqui conosco. E tantos irmãos, que já há um bom tempo não estavam vindo por conta dessa pandemia, mas nós nos alegramos em vê-los aqui conosco. Nesse momento nós estaremos abrindo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versos 16 a 20. Eu não consegui observar daqui nenhum visitante, mas com essas máscaras a gente às vezes não consegue identificar. Então eu gostaria que a igreja saudasse os visitantes, ainda que eu não tenha conseguido identificar, porque se porventura estiver alguém nos visitando, sinta-se muito bem-vindo. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Tiago, capítulo 5, do 16 ao 20, nos diz assim. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, eu lerei os pares e os irmãos os ímpares. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Leremos juntos mais uma vez o versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e a oração feita pode muito. A leitura diverge aqui um pouquinho na escrita, mas é isso aí. Pai, nesse momento nós queremos orar, Senhor, colocando diante de Ti, meu Deus, a vida da nossa irmã Jamile, Pai, que se encontra ainda naquele hospital, mas pela Tua bondosa mão, Senhor, tem evoluído, ó Pai, muito bem. Que o Senhor continue usando cada um profissional ali como instrumento de bênção em Tuas mãos, como verdadeiros anjos, ó Deus, para estarem sendo bênção na vida da Tua serva. Concede, Pai, a ela uma excelente recuperação. Em nome de Jesus, Pai, completa toda a obra de cura e restauração na vida da irmã Jamile. Clamamos ao Senhor também pela vida da irmã Alieude, que tem enfrentado também, ó Deus, problemas em sua saúde, ó Pai, mas até aqui, podemos dizer, Ebenezer, nos ajudou o Senhor. Completa, Pai, Tua obra na saúde da irmã Alieude. Senhor, em nome de Jesus, traz alívio a toda dor e desconforto. Cura ela, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ainda dar testemunho, ó Deus, de tudo quanto o Senhor tem feito na vida dela. Colocamos a saúde da irmã Marta, Deus. Continua estendendo a Tua boa mão sobre ela, curando, Senhor, sustentando, ó Pai, completando Tua obra de cura e restauração na saúde da Tua serva. Clamamos ao Senhor pela saúde da irmã Wanda, que está hoje aqui conosco. Ó Deus,
Tu és poderoso, Senhor, toma a tua serva nas tuas mãos. Age, Senhor, na vida dela como bem te apraz. Concede a ela, Senhor amado, a tua boa cura, restauração para a sua saúde. Te pedimos ainda pela irmã Judite, que o Senhor a alivie das dores, ó Pai, e que em breve ela possa estar aqui conosco, como é desejo do seu coração. Oramos pelo irmão Lindolfo, ó Deus, pelo irmão José Cardoso, ó Deus, e por tantos irmãos, a irmã Antônia Salles, que também está se recuperando. Concede a tua serva uma excelente recuperação. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tu é conhecedor das necessidades de cada um dos teus servos. Sê com cada um, ó Pai, estende a tua boa mão, porque ainda, Deus, que eu não tenha condições de falar nome por nome aqui nesse momento, mas tu és conhecedor, porque o Senhor sabe de tudo que se passa conosco. Cura-os, ó Pai, abençoa-os, Senhor. Em nome de Jesus, olhas para a irmã Marilene, a irmã do nosso pastor. Olhas, ó Deus querido, para a Isadora, ó Pai, também uma jovem que estamos orando. Olha, Senhor, para todos esses que nesse momento precisam, ó Deus, da tua cura e do teu milagre. Nós, em nome de Jesus, te pedimos o conforto também para os familiares da irmã Nalva, que agora está com o Senhor na glória. Que o Senhor console e conforte cada um dos corações, ó Deus, até os nossos também, porque apesar de não sermos família sanguínea, somos família no reino de Deus e sentimos saudade da tua serva. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos crendo que tu és poderoso para completar a tua boa obra na vida de cada um dos nossos irmãos, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fé em Deus. Meus irmãos, eu tenho um aviso muito especial, que é o aviso, da nossa campanha de missões. Porque Ele me amou, eu reparto, Não é assim? Então, a gente ama, multiplica, ora e reparte. Então, se você ainda não ofertou, que você o faça com alegria em seu coração, porque nós precisamos repartir daquilo que o Senhor tem nos dado para o sustento da sua boa obra. Eu quero aqui fazer um apelo aos jovens, que hoje nós tivemos que nos misturar com as demais classes, mas, por favor, os jovens estejam procurando a mim para que possamos coletar as ofertas, e as demais classes também procurem seus professores e estejam assim ofertando, contribuindo para que a obra do Senhor não pare, para que missionários continuem nos campos, para que as Cracolândias continuem resgatando vidas para a honra e glória do Senhor, para que nós possamos glorificar ao Senhor com imensos e maravilhosos testemunhos que nós temos ouvido cada dia. Cristolândia. Nós queremos nesse momento avisar também a irmã, já avisei, não foi que a irmã Merinha disse que a oferta é até o próximo domingo. Então, os irmãos estejam atentos a isso, para o levantamento da oferta de missões. Nós vamos estar ouvindo também um aviso muito importante agora no vídeo. Na próxima semana, primeira semana de outubro, do dia 5 ao dia 9, de segunda a sexta, nós teremos uma intensa vigília de oração. Serão 3 momentos, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Ou seja, 15 momentos de intercessão, de oração, de clamor. 15 horas de oração. 3 horas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nós estaremos juntos clamando pela família, por você, pelo Brasil, orando, juntos, unidos. Eu quero convidar você a estar conosco. Começaremos na segunda-feira, dia 5 às 6 da manhã. Será transmitida pelo YouTube, no canal de Missões Nacionais, no YouTube, também pelo Facebook. Teremos uma sala de oração com pastores, missionários, missionárias,
clamando por você e a sua família. Quero convidar você a estar conosco, juntos, buscando a face do Senhor, orando neste tempo de tantos desafios. Nós oramos porque confiamos num Deus todo-poderoso que é fiel e responde às nossas orações. Próxima semana, segunda a sexta, dia 5 até o dia 9, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. 1 hora de oração nesses 3 momentos do dia. Será uma grande vigília de oração. Estamos juntos e vamos avançar em oração, porque Ele me amou. Eu convido nesse momento o grupo de louvor para estarmos entoando 2 inetos. No segundo ineto, eu convido aqui 2 diáconos para o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Eu não consigo identificar aqui 2 diáconos que não sejam idosos. Então, eu vou pedir desde já, no segundo ineto, a irmã Rojane e a irmã Caroline Santana para estar ajudando no recolhimento dos dízimos e ofertas. Convido a igreja a se colocar de pé para juntos louvarmos ao Senhor com a canção Deus me ama.
dom de amar. Quero te amar. Quero amar sem perfeição. Dom de amar. Quero amar sem distinção, sem preconceito, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver no amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir perfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que este amor vem de Deus, que nos ensinou a amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você. Vamos colocar de pé? Lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos ensinou a amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos ensinou a amar, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, nós queremos, Jesus, te agradecer pela oportunidade preciosa, Deus, de estarmos aqui juntos nesta noite cultuando o Senhor. Deus, queremos te pedir para que o Senhor venha estar abençoando, Pai, de modo especial, cada pessoa que dizimou e que ofertou essa noite. Senhor, cada pessoa que honrou com o seu salário, meu Deus, com o que ele tem, meu Pai eterno, e é mesmo assim contribuir, meu Deus, para o avanço do Teu reino, para o mantimento da Tua obra. Queremos te pedir para que o Senhor os abençoe tremendamente, Jesus. Queremos te pedir para que as suas necessidades continuem sendo supridas em glória. Queremos te pedir para que o Senhor abençoe, para que tudo aquilo, meu Deus, que foi levantado hoje seja usado com muita sabedoria, meu Deus, da melhor forma, segundo a direção e dispensação do Espírito Santo. Deus, nós consagramos ao Senhor toda a outra parte da programação, meu Pai, que tudo venha a ser conduzido, Deus, segundo o Teu querer, e que te entreguemos, ó Pai, nossa melhor adoração, nosso maior culto, Deus, e melhor, porque o Senhor merece. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos estar assistindo a um vídeo da campanha de missões, muito lindo, relatando os feitos maravilhosos do Senhor nesse ano, apesar da pandemia. Até onde você iria para ser instrumento de transformação na vida de alguém?
Juntos, vamos diariamente, de norte a sul, cumprindo a missão de alcançar a todos com o Evangelho, levando transformação para o Brasil. Encerramos 2019 celebrando o nome do Senhor e as bênçãos que Ele nos deu. Lembrando e festejando tudo o que vivemos, avançamos para 2020, sonhando e planejando com mais um tempo de milagres do Senhor. Em 2020, a Visão de Igreja Multiplicadora comemora 10 anos e estamos ainda mais focados na plantação de igrejas para a evangelização do Brasil. No primeiro trimestre, os batistas iniciaram 16 novos projetos de plantação de igrejas, alcançando adultos e mais de 6.000 crianças. Também concluímos a construção de 2 templos em campos desafiadores, graças ao amor dos batistas por missões. 5 caravanas com voluntários de igrejas brasileiras e da Convenção Batista do Texas levaram compaixão e graça às comunidades ribeirinhas do Amazonas. E para fechar janeiro com chave de ouro, fomos para a 100ª Assembleia da CBB, em Goiânia. Na ação Jesus Transforma, distribuímos milhares de exemplares do Evangelho de João na região. Durante a programação, nos emocionamos com um testemunho missionário. Wakumand que qua Jesus Cristo danisse zep não as asmin se in type buico cantodure in taisip cradurco. Amém? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu visito cada um de vocês e pego na mão de cada um de vocês. Amém? No encontro de Igreja Multiplicadora, o pastor Sammy Tippett nos inspirou a continuar multiplicando discípulos. A Noite Missionária relembrou a chegada dos primeiros missionários norte-americanos, William e Annie Bagby, ao Brasil. E para encerrarmos radiantes a Assembleia, tivemos a celebração Jesus Transforma, com os já tradicionais batismos que levaram as cerca de 2.000 pessoas presentes a uma explosão de alegria e louvor ao nome do Senhor pelas vidas transformadas. Em todo o Brasil, voluntários da Ação Jesus Transforma levam compaixão e graça, refletem o amor de Deus e renovam a esperança que só o Evangelho pode dar. Assim, realizamos 2 ações Jesus Transforma Cracolândia, em Curitiba e Salvador, e também uma edição emergencial para atender aos afetados pelas enchentes em Minas Gerais. O Radical Brasil é o programa de capacitação e engajamento de vocacionados para a plantação de igrejas autóctones e até junho já havia formado 154 radicais. E estreando o treinamento por EAD 100% online, a 25ª turma do Radical Cristolândia é a primeira a se formar nessa modalidade. O programa de formação missionária, que forma líderes na visão de igreja multiplicadora, capacitou 126 alunos em Juazeiro e em Manaus. Desde o início da pandemia, traçamos planos emergenciais para enfrentar este novo cenário e continuar o avanço da obra missionária. Nossos esforços estiveram centrados no que é essencial: cuidar das pessoas. Essencial é amar, abençoar, doar toneladas de alimentos, incluir até quem não pode retribuir. Essencial é pregar ainda mais o Evangelho, alcançar os excluídos sociais, crianças, adolescentes, ribeirinhos, indígenas, estrangeiros e colaborar com as instituições para levar a compaixão e graça de Cristo a toda a nossa pátria. Para apoiar ainda mais as igrejas, Missões Nacionais e o Movimento de Igreja Multiplicadora têm oferecido cursos, vídeos tutoriais, o manual de transmissão online, além de muitas outras ferramentas que fortalecem o corpo de Cristo nesta nova realidade das programações virtuais.
oração é o combustível para a obra do Senhor avançar. Desde março, Missões Nacionais e Igreja Multiplicadora têm promovido a Sala de Oração, jornadas de 24 horas de oração e vigílias. E com a plataforma Sala de Oração Online, o povo de Deus fica conectado 24 horas aos milhares de pedidos de oração, além de ter acesso a um espaço para testemunhos e agradecimento. Durante o isolamento social, aumentamos em 121% a nossa produção de lives, oferecendo grande variedade de conteúdos relevantes e edificantes. E como sempre, o Senhor nos surpreende com a sua imensa misericórdia e milagres, não apenas neste período de pandemia e isolamento social, mas desde o início de 2020. A senhora crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, Irmã Eureuco Patrício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Pai. Obrigada, meu Jesus, obrigada, meu bom. Jesus transformou sua vida. Transformou. Hoje eu sou outra criatura, eu creio. Jesus transformou a minha vida, eu creio, Senhor. O primeiro semestre foi desafiador. Nunca experimentamos um tempo desse em nossa geração. Porém, mesmo com a pandemia, permanecemos firmes em nossa visão, alcançar a todos com o Evangelho. E é por causa do que temos visto e vivido que relembramos diariamente: uma pequena ação pode transformar a vida de alguém eternamente. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, apesar do mundo estar como está. A obra do Senhor não sofreu, né? Como diz minha avó Janice, solução de continuidade, não é assim? Então, glória a Deus por isso, porque a obra do Senhor não parou. E nós também somos responsáveis por isso, porque nós contribuímos para que a obra do Senhor não parasse, continuasse. E aqui também nós participamos, sendo missionários, atuantes nas salas de orações, na verdade, contribuindo, avançando como podemos. Eu gostaria de, nesse momento, chamar os irmãos a ficarem em pé, para que nós possamos recitar o tema, a divisa, e cantarmos junto com o grupo do louvor o hino da campanha de missões. Vamos lá, qual é o nosso tema? Porque Ele me amou. A divisa? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Dana não conseguiu projetar, mas vamos de novo? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Cantemos o hino de missões. Está na cruz,
canção Quebrantado. Vamos louvar com teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
Glória a Deus por esse amor que nunca falha e que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus agora, em Mateus 6. Nós vamos ler os versículos de 9 a 13. O tema de hoje, meus irmãos, é porque Ele me amou, eu oro. Quem já tinha percebido aqui? Ninguém ainda? A promotora de missões não vale. Mas nós estamos hoje trabalhando o tema, porque Ele me amou, eu oro. Nós iniciamos o culto lendo aquela passagem de Tiago, falando a respeito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oramos pelos nossos irmãos, continuamos louvando ao Senhor pelo seu amor. E agora nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a oração com o nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, nessa hora, Senhor, eu quero clamar a Ti. Ó Pai, fala com cada um de nós nessa noite. De mim mesma eu não tenho nada para falar, Senhor, mas Tu és o Deus capaz de nos fazer compreender as verdades da Tua palavra. Fala com cada um de nós nessa noite, Espírito Santo. Traduz a Tua palavra a cada um dos nossos corações, em que possamos, meu Pai, ser transformados, que possamos ter uma vida de oração, que possamos ser canais do Teu fluir aqui nesse mundo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, Espírito Santo. Toma, pois, a Tua direção nessa hora, em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Rei, Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. A palavra de Deus diz assim, em João 3,16: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nesse capítulo, meus irmãos, o Verbo encarnado está ensinando aos seus discípulos como se deve orar. E esse amor grandioso dele para com cada um de nós nos faz entender essa palavra nessa noite, em que ele começa ensinando assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. É a primeira vez na palavra de Deus em que Jesus ensina os discípulos a orar. E ele começa ensinando os discípulos a orar, chamando Deus de Pai. O significado desse nome é grandioso, porque até aquele momento, ninguém jamais se referiu a Deus como Pai. Era Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Altíssimo, tremendo Deus, mas ninguém nunca tinha se referido com tamanha intimidade. E Jesus ensina aqueles discípulos a orar, chamando a Deus de Pai, chamando a Deus com intimidade. E o que é que nós aprendemos nisso? A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12. Vamos abrir a palavra de Deus nesse capítulo? João 1, verso 12. Um texto bastante conhecido, mas eu gostaria que os irmãos abrissem aí, para não parecer que é minha palavra ou eu que estou falando. A Bíblia diz aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa oração é para aqueles que foram feitos por meio da fé, filhos e filhas de Deus. Oração é algo íntimo. Oração é intimidade com Deus. E quando Jesus ensina os discípulos a orar, Pai Nosso, ele está dizendo que só aquele que é nascido de Deus pode chamar Deus de Pai. E só alcançamos isso por meio da fé. A Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A palavra de Deus nos ensina que foi por graça que Deus nos concede tamanho privilégio. Mas não foi de graça que nós podemos hoje orar ao Pai Nosso. Não foi de graça. Jesus pagou um preço tremendo naquela cruz, para que hoje eu e você tivéssemos o privilégio de adentrar a presença de Deus, chamando-o de Pai. Paizinho, Pai Nosso. E nós precisamos usufruir dessa intimidade. Precisamos compreender que oração, meus irmãos, é privilégio. É privilégio daquele que um dia foi salvo e redimido por Jesus Cristo. É privilégio daquele que alcançou essa graça por meio da fé. E quantas não são as vezes que nós negligenciamos a oração? Por vezes achamos até chato. Outras vezes nós dormimos, como os discípulos algumas vezes dormiram, não conseguindo permanecer em oração na presença do Senhor. Mas o Senhor diz assim: olha, o que eu conquistei para vocês, essa intimidade que eu conquistei para vocês, custou um alto preço para mim, custou a minha própria vida. Deem valor a esse privilégio, porque eu sofri naquela cruz do Calvário, para que vocês tivessem o privilégio de me chamar de Pai. E nós precisamos compreender isso. A outra verdade que Jesus vai aqui ensinando aos discípulos, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, ele diz: santificado seja o teu santo nome. Santificado seja o teu santo nome. O nome de Deus tem inúmera relevância.
A palavra de Deus diz assim, em João 17, versículos 6 e 26. Vamos ver como é tremendo o nome do Senhor. João 17. Eu estou ouvindo a minha voz lá dentro. Amém. João 17, verso 6 diz: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. O verso 26 diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. A Bíblia diz aqui, santificado seja. Ou seja, nós precisamos orar para que o nome de Deus seja santificado em nosso meio. Esse é o papel da igreja. Em Ezequiel 36, 21, a Bíblia vai nos dizer, Velho Testamento aqui, Ezequiel 36, 21, vai dizer o seguinte: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor: não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. Não é à toa que o Senhor ensina os seus discípulos a santificar, a orar para que o nome de Jesus seja santificado em nosso meio. E aqui sabe o que nós aprendemos, meus irmãos? Que para que o nome de Deus seja santificado em nosso meio, nós precisamos ser lapidados pela cruz de Cristo. Primeiro ele tem que ser santificado em nós, para que de verdade ele seja santificado em nosso meio. Todas as vezes em que o nome de Deus foi profanado, o povo sofreu. Todas as vezes que o nome de Deus foi profanado, o povo deixou de experimentar a glória de Deus. Todas as vezes que profanamos o nome de Deus, nós estamos pecando contra o Senhor. E por isso que Jesus, não é à toa, que Jesus fala assim, santificado seja, nos ensinando a orar. Essa oração não é a oração de Jesus para Deus, é a oração de Jesus ensinando-nos a orar. Ele está nos ensinando que devemos orar, santificado seja o teu nome. Para que o nome de Deus seja santificado, ele precisa ser santificado primeiramente em nós. E a cruz de Cristo é o caminho. Essa música diz, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Precisamos participar do sofrer de Cristo para que o nome dele seja santificado em nosso meio. Participar da cruz de Cristo para que ele seja santificado na minha vida e através da minha vida, no meio do meu povo, no meio da minha cidade, na minha casa. Nós temos de verdade clamado para que o nome de Deus seja santo em nosso meio, para que o nome de Deus não seja profanado por nossas vidas, nas nossas vidas, através das nossas vidas. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Eu particularmente aprendi isso hoje. Por vezes eu olhava para esse versículo, digo aos irmãos, a oração do Pai Nosso, mas eu jamais pensei em tamanha dimensão, quando o Senhor nos diz assim, eu estou te ensinando a orar, e você deve orar para que o meu nome seja santificado em sua vida, através da sua vida, no lugar onde você está, na cidade, no estado, no país.
Temos orado, meus irmãos, para que o nome de Deus seja santo na nossa nação, para que o nome de Deus seja santo na nossa cidade. Para isso, precisamos primeiro que ele seja santificado em nossas vidas. Em mim, em você. Esse é o segredo de Deus para nós. Não faremos a diferença, não traremos o nome de Deus por santo, se nossas vidas não estiverem lapidadas, moldadas pela cruz de Cristo. É mesmo para a cruz que nós temos olhado? Ou apenas é uma canção bonita, congregacional da nossa igreja? É para essa cruz de Cristo que nós temos olhado? É para ela que temos caminhado? É mesmo o nome do Senhor que tem sido santificado em nós? Que o Senhor nos capacite. A palavra de Deus vai seguindo e diz assim: venha o teu reino, venha o teu reino. Isso significa que o reino de Deus não está na terra. Porque se estivesse na terra, Jesus não pediria que clamássemos para que o reino de Deus viesse a nós. Isso aqui tem contexto histórico, geográfico na palavra de Deus, mas em resumo, eu tentando aqui, eu queria expressar aos irmãos que essa palavra venha ao teu reino não se trata apenas de um desejo da igreja, mas também de uma responsabilidade da igreja. A igreja deve introduzir o reino de Deus. E para introduzi-lo, a igreja tem de pagar o preço de estar restringida pelo céu e sob o governo do céu. Em muitas pregações aqui eu já citei esse texto que a palavra de Deus diz assim: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós conhecemos isso. Mas temos trazido o reino de Deus para nós? Temos sido instrumentos de Deus para trazer o seu reino nas Cracolândias? Temos sido instrumentos de Deus para trazer o seu reino na nossa família, no nosso trabalho? Temos sido instrumentos de Deus para trazer o seu reino à nossa nação? Nós somos esses canais. Nós precisamos clamar, e esse desejo não pode ser apenas um desejo compreendido na mente, deve ser entendido como uma ordenança, porque o Senhor nos coloca e nos convoca como igreja para trazermos o seu reino. Somos esse sacerdócio real que milita, não milícia terrena, mas milita a milícia celestial. Por que causa temos nós marchado? Por que causa temos nós investido as nossas vidas? Temos trabalhado dia e noite, investido só naquilo que é terreno? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. E a oração que o Senhor nos ensina nos mostra isso claramente. Precisamos clamar para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus se estabeleça, para que o reino dele de justiça venha sobre nós. Isso será consumado sim, Apocalipse vai nos dizer. Mas enquanto não se consuma a vinda do nosso Cristo, nós somos aqueles pelos quais o Senhor usa para trazer o seu reino a essa terra. Somos esses instrumentos que trazem o céu à terra. Eu, sinceramente, fico assim extasiada como nós, seres humanos, somos apáticos. Diante disso, o que temos nós feito? Meus irmãos, esse ministério é grandioso demais. É tremendo demais. Nós somos os responsáveis. Esse mundo conhecerá o reino de Deus através de mim e de você, através da minha e da sua vida, através da minha e da sua oração, a minha oração e a sua oração move os céus, traz o reino dos céus à terra. E nós o que temos feito com tamanho privilégio conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo?
Se você está hoje aqui, se eu estou hoje aqui, é porque o Senhor nos resgatou. É porque o Senhor nos elegeu como nação santa, como povo eleito. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu por graça essa bendita salvação. E nós precisamos ser esses instrumentos. Nós precisamos, a igreja precisa orar, como os santos de antigamente oravam. Observa como eram as orações. O Salmo 144, verso 5 diz: abaixai, Senhor, os teus céus e desce. Isaías 64, verso 1 diz: ó, se fendesses os céus e descesses. A igreja toda a vida clamou para que o reino de Deus descesse à terra, para que o Senhor viesse e estabelecesse seu reino. Mas hoje eu e você, nós não anseiamos por isso. E é por isso que no final das coisas, o cerco irá apertar, porque a igreja vai precisar clamar: ora vem, Senhor Jesus. E quando está tudo confortável, eu e você não ansiamos e não desejamos que o reino de Deus se estabeleça. Somos egoístas o suficiente para pensarmos apenas em nós mesmos. Nós precisamos, meus irmãos, em compreender, mais do que isso, praticar o reino de Deus aqui nessa terra. Eu e você somos esses canais. E clamarmos para que o Senhor venha, para que o reino de Deus se estabeleça por completo sobre nós. Tem gente ainda que fala: não acaba não, mundão, né? Que aqui está bom demais. Aí o Senhor aperta as coisas para gerar em mim e em você o anseio de clamar: ora vem, Senhor Jesus. Desce, Senhor, com o céu nessa terra, porque essa terra está ruim demais. Porque as pessoas estão se matando, porque as pessoas estão se destruindo nas drogas, na prostituição, na bebedeira, porque as pessoas estão confiando em homens e estão esquecendo que há um Deus no céu que move todas as coisas. E o Senhor nos ensina, continua nos ensinando: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração significa que Deus deseja fazer algo, mas não o fará por si mesmo. Antes de fazê-lo, Ele esperará que o homem na terra ore por isso. A razão de precisarmos orar é que Deus não fará nada por si mesmo. Ele espera que o homem ore antes. Eu digo aos irmãos, para mim, é tremendo conhecer isso. E eu fui para a palavra, eu digo: Senhor, será que é isso mesmo? Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei se os irmãos já se pegaram perguntando assim: se Deus vai fazer a vontade dele, por que eu preciso orar? Se só a vontade de Deus vai prevalecer, por que eu preciso orar? E o Senhor diz assim para nós: você precisa orar para que o reino celestial opere no reino terreno. A oração, por isso que a palavra de Deus diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus deseja, Deus espera que eu e você ore para que Ele flua aqui na terra, para que Ele mova aqui na terra. Esse é o papel da igreja. Deixar fluir o rio de Deus aqui nesse mundo. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 18, versículos 18 a 19, vai nos dizer assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Não me compreenda mal,
Entenda o que Deus está querendo nos dizer. Se nós orarmos algo contrário à vontade de Deus, Deus fará por causa da oração? Não. Deus não fará. Mas a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, espera que nós clamemos ao Pai para que as bênçãos celestiais sejam derramadas aqui na terra. Eu e você, a nossa oração move o céu. E é por isso que eu e você precisamos orar. Meus irmãos, pode olhar na Bíblia, porque todos os exemplos que eu pude ver, eu também fui e procurei. O Senhor queria, Deus queria enviar Jesus, mas Simeão e Ana precisaram orar para que Jesus viesse ao mundo. Elias precisava fazer o nome de Deus grande naquela nação e Deus queria isso. Mas Elias precisou orar. Era mistério. O Senhor já disse que iria voltar a chover, mas a água não desceu enquanto Elias não orou. As coisas não acontecem quando a igreja se cala, quando a igreja não ora. Isso é tremendo, meus irmãos, porque muitas vezes nós achamos que a nossa oração não tem valor, não tem importância, e fazemos muitas vezes da nossa oração uma lista de supermercado, onde nós colocamos tudo que necessitamos e nos esquecemos que não podemos olhar apenas para nós mesmos. Precisamos ser canais do fluir de Deus. É a nossa oração que faz o céu se mover e operar maravilhas. É por isso que a palavra de Deus diz assim: vocês farão proezas em meu nome. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Moisés orou, Abraão orou, Elias orou. O povo precisava ser liberto do cativeiro, mas eles precisaram orar antes que o Senhor enviasse Moisés. Percebe, irmãos, como eu e você temos em nossas mãos tremendo privilégio dado por Deus, porque Ele nos concedeu o privilégio da oração, o privilégio que faz com que o céu se mova e a terra sinta o reino de Deus. O céu se mova, as coisas aconteçam aqui na terra pela minha e pela sua oração. Não é em vão, não. Olha para quantos exemplos que a gente viu, quantas maravilhas o Senhor operou. Foi só porque do dinheiro? Não, não foi. Foi porque joelhos se dobraram, vidas se consagraram em oração, para que outras pudessem ser libertas. Jesus vai nos advertir isso. Inúmeras vezes ele expulsou demônios, e quando os discípulos vão até ele, ele diz assim: só com oração e jejum. Ou seja, vocês vão expulsar, vocês farão, mas vocês precisarão orar. Vocês verão a glória de Deus, mas vocês precisarão orar. Deus deseja operar maravilhas, mas nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar a face do nosso Deus. Ele deseja isso, Ele espera que oremos para que Ele manifeste as suas maravilhas em nosso meio. A palavra de Deus, eu não posso mais continuar, meus irmãos, na verdade, falando a respeito aqui do Pai Nosso. Seria uma pregação daquelas, mas esse ouro do céu, essa preciosidade que o Senhor nos concede, até aqui, o Senhor diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, seja santificado o teu nome. Cada partezinha dessa, meus irmãos,
Vão colocando na mente e no coração, vão pedindo ao Espírito Santo, Senhor, ministra o meu coração, que eu seja canal do teu fluir. Eu queria ler com os irmãos aqui apenas ainda algo a respeito dessa palavra. Um exemplo que... Não foi essa a imagem salva. Mas um livro que eu li, ele compara assim, a oração como Deus sendo um rio e nós somos os afluentes, né? E para que o rio de Deus flua, nós precisamos ser esses ramos dos rios. Nós precisamos deixar fluir o rio de Deus através das nossas vidas, através das nossas orações. Nós precisamos ser um povo que ora, um povo que clama, um povo que jejua, uma igreja que busca do Senhor que a vontade dele seja feita, assim na terra como é no céu. Precisamos ser esse povo. E eu queria ler ainda com os irmãos a oração de Neemias. Neemias, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 3. E disseram-me os relatos que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não podia ainda chamar Deus de Pai. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os homens, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que, tendo escolhido para ali fazer, habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. E essa oração, por isso que não continuei o Pai Nosso, calou profundamente em meu coração. Porque, meus irmãos, todos aqui eu acredito que conheçam a história de Neemias. E aquele povo, o povo de Deus havia sido levado cativo, a nação do povo de Deus estava destruída, Jerusalém estava em miséria, a nação daquele povo estava totalmente destruída. Mas assim, Neemias era copeiro do rei, Neemias estava em uma posição confortável. Ele não estava lá como aqueles outros que não tinham, viviam na miséria, estavam, em uma situação de calamidade. Não estava assim. Mas me chama a atenção que arde no coração de Neemias compaixão pelo seu povo.
compaixão pelo seu povo. E ele ora ao Deus dos céus. Percebe como a oração move o céu? Ele ora ao Deus dos céus para que ele consiga ajudar o seu povo. Ele clama ao Senhor perdão. Ele se coloca na brecha para aquela nação. Isso aqui, meus irmãos, é intercessão. Neemias não estava agindo como aquele povo estava agindo, mas na oração ele se coloca como um só com o povo. Ele diz: o meu povo, nós temos pecado, transgredido. Clama ao Senhor. E Deus concede a ele graça diante daquele rei. E ele vai e consegue erguer os muros de Jerusalém. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Quem puder ler, leia a história de Neemias. Foram lutas e batalhas, o inimigo se levantando. Mas o povo de Deus clamava. E o céu se movia. E os muros e as restaurações necessárias foram feitas. Nós estaremos essa semana em uma campanha de oração pela nossa nação. Nós, não apenas na campanha, devemos ser como Neemias. Sabe por quê, meus irmãos? Eu acredito que não é só eu que olha para a minha nação e vê tanta calamidade, tanta miséria, tanta promiscuidade. O povo tem se corrompido. Muitos até profanado o nome do Senhor, levando o nome do nosso Deus em vão. Muitos não têm santificado o nome do Senhor, nem nas suas próprias vidas, que dirá fora. A palavra do Senhor tem sido tomada em vão tantas vezes. Mas eu e você, que temos acesso ao Pai, muitas vezes não tem ardido em meu e seu coração a compaixão que ardeu em Neemias. Não temos clamado. Talvez se fôssemos eu e você, como copeiro do rei, nós ficaríamos tranquilos. Não está me afetando em nada. Mas aquele homem não. E eu digo aos irmãos, clama ao Senhor e peça ao Senhor que essa seja a nossa oração, que nós clamemos, que arda em nossos corações amor pela nossa nação, amor pelo nosso povo, que possamos ser de verdade canais do fluir do Senhor com nossas vidas e com nossas orações, que o reino de Deus se manifeste na terra, que a vontade de Deus dos céus seja feita aqui na terra também, através da minha vida e da sua vida. Ainda há muitos, meus irmãos, a seara é grande. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, porque muitos de nós andamos distraídos, apáticos. Não temos vontade de aproveitar desse grandioso privilégio que é a oração. Não compreendemos quão importante é a nossa oração para que os céus se manifestem na terra. Precisamos dobrar os nossos joelhos, pagar o preço pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa Bahia tão idólatra, pela nossa cidade, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos que ainda não servem a Deus. Clamarmos, orarmos, pagarmos o preço e dizermos como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como Neemias, que não apenas se comoveu, mas clamou a Deus que lhe desse graça diante daquele rei, para que ele pudesse ir, para que ele pudesse ser ali o cabeça da restauração da sua nação. Precisamos clamar ao Senhor. E eu queria colocar aqui esse último escrito que eu coloquei aqui.
Ao nos ensinar a orar, o Senhor revelou a mente de Deus e sua exigência para nós. Sempre que os filhos de Deus colocam sua vontade em harmonia com a vontade de Deus, o nome de Deus é santificado. Seu reino certamente vem e sua vontade, sem dúvidas, é feita na terra, assim como no céu. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Santifiquemos o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja santificado nas nossas vidas. Clamemos por isso. Que possamos ser canais para que o reino de Deus venha à terra. Que possamos ser canais para que a vontade de Deus se cumpra na terra, assim como é no céu. Precisamos ser esses canais, esses rios que fluirão de águas vivas. Porque em nós já diz, a palavra de Deus já nos diz isso. Que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Tomemos posse dessa palavra e vivamos uma vida de oração, de pagar preço, de buscar o Senhor, porque temos um Pai celestial que espera que tenhamos essa relação de intimidade e comunhão com Ele, porque para isso Ele morreu na cruz do Calvário, para nos dar acesso livre a Ele. E nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar isso. Não podemos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos conhecem essa canção que eu iniciei cantando, mas eu gostaria de concluir com ela cantando. Não foi possível playback, não foi possível instrumento, mas a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Nosso Pai, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Queremos ser esse instrumento, Senhor, da manifestação do teu perdão e do teu poder, para que de verdade, Pai, a nossa adoração seja genuína ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Eu sei que essa palavra não foi à toa, Pai.
Eu sei que o Senhor deseja que oremos para que o Senhor seja santificado em nossas vidas, em nosso meio, através de nós. Eu sei que é a tua vontade, Senhor, que nós tenhamos intimidade com o Senhor, nosso Pai Celestial, por meio de orações constantes, porque tu morreste naquela cruz para nos conquistar tamanho privilégio, por graça, mas não de graça, Senhor. Ó Deus, também sabemos que o Senhor deseja que nós, Pai, oremos para que o teu reino venha a nós. E devemos ser como igreja, canais desse teu fluir. Devemos ser teu povo, Pai, comprometido com o teu reino e com a tua palavra, levantando a bandeira do Senhor, porque é o reino celestial que nós estamos representando. É o teu reino, Senhor. É o teu reino, Pai, e é a tua vontade que devemos clamar para que seja feita aqui na terra, como é no céu. Ó Deus, a tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Sabemos, Pai, que muita coisa ainda não foi feita, porque nós somos um povo omisso, um povo que não tem orado como deveria orar, um povo, Senhor, que não tem consagrado, Pai, como deveria consagrar. E eu te peço perdão, a começar em mim. Perdoa, Senhor, porque somos assim egoístas e falhos, e fazemos da oração, Pai, algo muitas vezes repugnante ao Senhor, algo que deveria ser prazeroso, que deveria ser, ó Deus, diálogo para com o Senhor, nosso Pai Celestial. Tornamos, ó Deus, enfadonho, porque não oramos como devemos, pedimos mal para gastarmos em nossos próprios deleites. Nos perdoa, Senhor, nos ajuda, como eu tenho orado ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos sacode, Senhor, para que nós possamos despertar desse sono, para que nós possamos ser um povo que clama, um povo que ora, um povo que te adora, Pai, como tu desejas, como tu espera. Que possamos ver as tuas proezas sendo realizadas em nosso meio, por meio de vidas de oração, por meio de joelhos que se dobram, por meio de vidas que correm para a cruz de Cristo e exaltam teu santo nome. Completa em nós, Senhor, a tua boa obra, em nome de Jesus. É o que eu oro e desde já te agradeço. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade.